Eu estava até desistindo de falar, mas a coisa esquentou tanto, presidente, que é uma coisa que a gente se vê obrigada a falar, né? Eu vou mencionar a deputada Janaína Pascoal, porque na sua fala ela não se posicionou contra, a favor, não, ela faz um chamado, olha, não olha para trás, né? Vamos olhar para frente. Eu tenho cá comigo, deputada, o seguinte: a escola sempre, a história é método de análise, né? A gente tem a história, não talvez para nos debruçarmos nela e não avançar, mas ela é um método. Eu, pelo menos, tenho uma concepção, e aí não se arrepiem, mas concepção dialética da história, né? Ela não é algo linear, em que a gente faz uma superposição de fatos, de datas, e que as coisas vão se acontecendo. Não. São um conjunto de fatores que acontecem na estrutura política e na superestrutura, né, e que levam a um fato político, né, com diferentes olhares. Eu entendo a história desta forma. Então, quando a gente é chamado a refletir sobre o movimento de 64, expressa, e aí, por isso que nós somos de concepções diferenciadas, e eu vou na concepção do que chama a atenção o nobre deputado Emídio. Eu vou chamá-la de nobre também, né? Porque quando o Emídio fala, aparta, né, e diz, não podemos entender, e não foi, os livros não tratam desta forma, nem os livros. O Jango não saiu fugido, ele foi deposto. Deposto porque defendia uma pauta popular, uma pauta de atender a pobreza, uma pauta mais, né, e sem confronto. Isso que era interessante, era uma pauta assim, e não agradou a elite naquele momento. Isso é bom a gente refletir. Agora, se eu venho para um caso mais recente, vai ser difícil, deputada Janaína, eu admitir que a presidenta Dilma não levou um golpe. Eu sinto que sim, não é o sentimento. É porque eu entendia também que o Partido dos Trabalhadores tinha sua pauta popular e que também não agradou, né, a elite, porque tinha também a questão do pré-sal, né, as riquezas nacionais que estavam aí, que, enfim, deu tempo no olhar de quem entendeu assim. Então, eu não consigo, de certa forma, debater sem ter a minha concepção. É desta forma que eu vejo. E sem ódio. Debato tranquilamente isto, sem ódio. Porque se eu não olhar para trás e não olhar para frente, e ser só chamada a olhar para frente, eu estou sendo chamada a olhar sem ser visionária. Simples assim. Porque, veja bem, nós estamos há mais de 3 meses do governo eleito. Eu não vou chamá-lo de golpista. Ele foi eleito. Não chamo de golpista, foi eleito. Chamava Michel Temer de golpista, usurpador. É desta forma que eu entendo. Nós perdemos as eleições e nós aceitamos o resultado da eleição. Isso é papel de partido, isso é papel de quem pensa, né, o Brasil. Mas se eu olhar para frente e olhar a reforma da Previdência, por exemplo, eu não consigo ver, o senhor consegue, deputado Emídio, ver possibilidade, vislumbrar crescimento econômico com essa reforma da Previdência? Não consigo. Em hipótese alguma eu consigo. Porque essa reforma da Previdência, na verdade, ela é paralisante. A grande questão é que esse país precisa de um plano econômico. Esse país precisa de um plano econômico que resolva emprego, que resolva as questões referentes, vou dar o aparte, nobre deputado, com toda a honra, as questões referentes à valorização do salário mínimo
e resolva a questão da pobreza, porque, do contrário, nós não vamos avançar. Pois não, presidente. Deputado. Deputada Bebel, apenas para cumprimentar Vossa Excelência e completar, no sentido de que o que se compara o período do regime militar com agora é a mesma coisa no sentido de retirar direitos da classe trabalhadora. A senhora sabe que, em 1967, 3 anos após o início do regime militar, eles acabaram com a estabilidade no emprego daquela época e criaram o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O trabalhador ia buscar um emprego, ele tinha que optar, por isso que a chamada era opcional, para quem queria aderir ao Fundo de Garantia ou para quem queria não aderir e continuar com estabilidade. O problema é que cada empresa, se o trabalhador dissesse que não queria optar, ele simplesmente não seria contratado. Então, foi o primeiro presente de grego dado pela ditadura militar aos trabalhadores brasileiros. Agora, nós temos um governo eleito, porém um governo sob tutela militar e um governo de alguém que acredita nas ideias dos militares, não naquelas ideias de desenvolvimento da infraestrutura, que eu acho que os militares deram essa contribuição ao país. Agora, em termos de direito, o que aparenta agora? Uma reforma da Previdência que retira direitos, uma reforma da Previdência que acaba, não é uma reforma, é um desmonte da Previdência Social, né? Que diz o seguinte, acaba primeiro com o benefício da prestação continuada, o BPC, que é, deputada Bebel, uma fonte de renda para milhões e milhões de pessoas pobres que não conseguem ter acesso a nada. Eu pergunto o que ajuda o país a tirar de quem não tem quase nada, né? Depois pega a aposentadoria, cria um sistema onde cria o sistema de idade mínima e combinado com a reforma trabalhista. Veja só uma coisa, quando é que um trabalhador hoje, nas regras da nova CLT, quando é que ele vai atingir esse tempo de contribuição? Com o trabalho intermitente, com as empresas trabalhando 3 meses, podendo ir para outra, ela não tem, ficando 3 meses em casa, ele não vai atingir isso nunca. Ou seja, não é uma reforma destinada a combater privilégios, é uma reforma destinada a fazer o governo gastar menos. E gastar menos com quem? Gastar menos com quem precisava gastar, e não com quem sempre obteve as vantagens do Estado. Obrigado, desculpe o tempo. Muito obrigada, deputado. Eu, com isso, quero dizer que a gente tem que fazer um debate muito mais preciso do que é direita, do que é esquerda, do que é comunismo, do que é socialismo. Porque se tem uma coisa que eu não entendo dessa forma, por exemplo, a gente pode trabalhar na perspectiva de, mas eu não entendo, quero ver se meus companheiros também concordam com isso. O governo do PT não foi um governo comunista, oxalá o fosse. Na concepção que a gente defende, socialista, não foi. Malemar uma social-democracia. E quem reivindica ser social-democracia não é, que é o PSDB. É liberalismo. Entendeu? Então, esse debate ele precisa ser melhor precisado. A gente não pode vir aqui no microfone, pode até, como disse a deputada, naturalmente, a gente está dentro de uma democracia, a gente fala, né, é uma prerrogativa nossa. Mas eu acho que a gente precisava precisar mais. E eu acho que o Bobbio, ele coloca muito essa questão de direita e de esquerda. A gente precisa dar uma precisada nisso. O que é direita e esquerda? O deputado Campos Machado falou, bom, quem pensa status quo é de um lado, quem pensa na mudança do outro. Não é simples assim. Hoje você tem uma outra conformação e que a gente, às vezes, pela pauta, a gente se unifica. Se a pauta é em nome de um bem maior, a gente se unifica. Em nome da democracia, estamos juntos. É desta forma hoje que se pensa. Então, eu agradeço, né, e muito obrigada, senhor presidente. Barba, foi vocês, nós, né, trabalhadores, fomos duramente atingidos
os professores na quinta-feira, chamados de vagabundos, aqui nesse plenário. E dizendo que nós batemos em militantes, que não é verdade. Então, eu acho que isso precisa parar, porque até o autor da fala, ontem, foi deselegante, que ele veio aqui, fez uma parafernália de exposição, jogo de cena, ironia, e escapuliu quando eu fui falar. Eu sou mulher, quero dizer o seguinte, eu sou uma mulher que eu não tenho problema de ter contraposição de ideias, eu não fujo do debate, eu enfrento o debate. Se tem divergência comigo, me enfrente, deputado Douglas, mas não faz o que o senhor fez ontem, que é muito deselegante. O senhor fez um joguinho de cena, ironizou, tirou sarro e se mandou? Eu não estou chamando o senhor para a briga. Estou chamando o senhor à responsabilidade de ser um grande debatedor nessa casa. Porque a gente pode fazer o grande debate, deputado Douglas, mas o grande debate pautado em alguma coisa e não no ódio, como o senhor se dirige a nós, aos trabalhadores, sobretudo. Eu fui ler a história do senhor, é interessante. O pai é motorista, a mãe é simples, uma história parecida com a minha. Por que para atacar nós mesmos, o senhor usa tanto ódio? Né? Então, o senhor tem que fazer um pouquinho de reflexão, né? Imaginar que as pessoas também têm um pouco de vivência e que ninguém paga ninguém para vir aqui. A gente tem militância para vir aqui. Lamentavelmente, o senhor deve não ter. Muito obrigada. Eu vou pegar uma parte da fala do Gil, e de forma respeitosa, Gil. Eu acredito que você não deva ter... Não sei se você acompanhou na sexta-feira, e quando eu me dirigi ao jovem pobre da periferia, eu não me dirigi de forma desrespeitosa. Eu dirigi dizendo, você vem de uma origem humilde e eu também. Aliás, eu não fui nem a motorista e nem a pessoa... Eu fui a própria empregada doméstica. Simples assim. Aos 10, 12, 15 anos de idade. Essa é a minha história. Eu não tenho problema com isso. E ninguém o ironizou. Ele nos ironiza. Ele nos ironiza. Ele tenta nos pôr para baixo. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que nos tratar dessa forma? Por quê? Porque chamar uma profissão digna, que é a dos professores, como vagabundos. Por que isso? Sabendo que não é. É a mais importante, é nobre ser professor nesse país. É nobre. Sabe por que é nobre? Porque se tem crianças alfabetizadas, é graças à nossa luta. Porque por investimento de governo, não, filho. Senão você não estaria aqui, se não tivesse um professor. E quero me dirigir ao nosso querido Campos Machado. Ele não disse de outra forma que não fosse essa, no sentido da ironia. As lives, gente, eu não ligo, porque eu lido com oposição, entendeu? E oposição é um pouco disso. Só que o perigo na live é deturpar o que a gente está dizendo. É disso que se trata. Eu acho que o deputado Campos Machado tem pleno entendimento da comunicação, dos avanços tecnológicos, mas live, entendeu? Eu não me importo com isso, mas eu vou me defender. Caso tenha alguma coisa, pode ter certeza que eu vou à defesa.